Um bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diversas nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam com cada um de vocês e também comigo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler no livro de São João, no capítulo 9, versículo do 10 ao 17, onde nos diz assim: Isto foi uma conversa de Cristo com os seus discípulos, onde os seus discípulos se aproximaram a ele e disseram. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram-lhe: por que fala a eles por parábolas? Respondendo, disse-lhes: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque qualquer que tiver lhe será dado e terá mais, mas aquele que não tem, ainda o que tem, lhe será tomado. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de tal forma que neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: de ouvidos ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouvem de forma pesada e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e com o coração entendam e se convertam, e eu os sare. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita compreendê-la. O nosso tema para esta ocasião é tempo para ver. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. O ser humano, todos os dias da sua vida, está olhando e está vendo. Isso a menos que não esteja cego. Porém, o mais importante que a pessoa tem que ver é o programa divino correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Porque isto é o que o une e o coloca na vida eterna. O ser humano
tem olhos físicos para ver e também tem ouvidos para ouvir. Por isso, a Escritura também diz que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos ver aos seres humanos tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir. E a maioria os utilizam para ver e ouvir coisas que lhes causam dano à alma. Todos os seres humanos estão chamados a ver e a ouvir o que Deus está realizando e o que Deus está falando para o tempo em que a pessoa está vivendo. E o que Ele estará falando e fazendo será o que está prometido na palavra de Deus. Portanto, toda pessoa está chamada a examinar as Escrituras, porque nelas vós encontrais ter a vida eterna, e são elas as que testificam de mim. Assim Cristo disse, e são elas que testificam ao meu respeito, ou seja, testificam de Cristo. Portanto, nós temos o testemunho escrito do que Cristo estaria fazendo todo o tempo. O que estaria fazendo e o que estaria falando, para o qual é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para ver as coisas de Deus e ouvir a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Onde Deus estará vivificando, trazendo a cumprimento o que Ele prometeu fazer para o tempo em que a pessoa está vivendo. Isto é o que a pessoa tem que ver e tem que ouvir para receber a bênção de Deus, para ser colocado no corpo místico de Cristo e confirmar o seu lugar na vida eterna com Cristo, em seu reino eterno. Nos tempos de Jesus, em carne humana, aqui na terra, as pessoas tinham que estar vendo o que Deus estava cumprindo naquele tempo, o qual era a vinda do Messias, e tinham que estar ouvindo a voz de Deus através do Messias, através de Jesus. Era tempo para ver e ouvir o que estava prometido nas Escrituras, que Deus realizaria naqueles dias. Os discípulos perguntaram, por que eles fala por parábolas? Quando ele estava falando a respeito do semeador, e logo falou a respeito do trigo e do joio, no capítulo 13 de São Mateus,
Logo depois de falar a respeito do semeador, perguntaram a ele: por que lhes fala por parábolas? Então Cristo lhes disse o porquê. Porque a eles não é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. E se não é concedido a eles conhecer os mistérios do reino dos céus, por esse motivo seriam cegos no campo espiritual. Por isto é que Jesus disse aos discípulos que deixassem aos doutores da lei, os saduceus, fariseus. Ele disse: são cegos guiando a cegos. Mas Cristo era e será a luz que ilumina a alma, o espírito do ser humano, para ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para não caminhar nas trevas espirituais, se requer seguir a Cristo, a luz do mundo. Isto é o que ele disse em São João, no capítulo 8, versículo 12. E toda pessoa que deseja se aproximar a Deus, orar a Deus, falar com Deus, fazer algum pedido para Deus ou agradecimento a Deus, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não há outra maneira de se chegar a Deus. É através de Jesus Cristo, o único caminho a Deus. Cristo disse: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Isso já está estabelecido assim, pelo mesmo Cristo, para que saibamos como chegarmos a Deus. É importante ver. Quem tem olhos para ver, veja o que Deus prometeu na Escritura e veja o cumprimento para o tempo em que a pessoa esteja vivendo. Se requer ter os olhos espirituais para ver e entender e ouvir a voz de Deus, que é a mensagem de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ele disse aos seus discípulos, e os vossos ouvidos porque ouvem.
porque muitos profetas e justos desejaram ver o que veis, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E o que os discípulos estavam vendo? E o que era que os profetas e justos desejavam ver? Desejavam ver a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a qual os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam vendo. Estavam vendo entre eles. Era simples o que eles estavam vendo, mas era o cumprimento da promessa messiânica para aquele tempo. O mesmo Cristo dizia: eu não faça nada do que Deus, não faço nada, se eu não faço a obra de Deus, não creio, mas se as faço, creiam. As obras que estavam profetizadas que o Messias realizaria naqueles dias, em sua primeira vinda, o qual viria como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, representado no Cordeiro Pascual, que cada pai de família sacrificou lá no Egito, cada família hebreia, lá no Egito, para a preservação da vida dos primogênitos, que na noite da Páscoa, Deus passaria ferindo a todos os primogênitos que estavam no Egito, e somente aqueles que estariam nos lares, aonde estava o sangue do cordeiro aplicado sobre o batente, e os umbrais das portas dos lares seriam os que preservariam as suas vidas. Porém, os demais que estivessem em uma casa, mas que não tivesse o sangue do cordeiro pascual aplicado, o primogênito morreria, ou os primogênitos que não estivessem naquela casa. O faraó e o restante das famílias egípcias não tinham conhecimento do que aconteceria e de como os primogênitos escapariam da morte. Para eles não foi revelado, mas somente aos hebreus. Era para os hebreus, era para o povo descendente de Abraão, esta revelação, para saberem como ser livre a vida dos primogênitos na noite da Páscoa. É como diz aqui: porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Foi desta forma lá no Egito. Aos hebreus foi dado a conhecer todo o mistério da preservação da vida dos primogênitos, tendo o sacrifício do Cordeiro Pascual que cada pai de família tinha que realizar, pelo qual Deus lhe ordenou ao povo que cada pai de família pegasse um cordeiro de 1 ano e o preservasse vivo por 4 dias, e no dia 14 o sacrificasse, e o sangue o colocasse sobre o batente e as portas de cada lar daquela casa,
para a preservação da vida do primogênito ou primogênitos que estivessem naquela casa. Por quê? O filho poderia ser um primogênito, mas o pai também poderia ser um primogênito. E então, tinham que preservar a vida durante a noite da Páscoa, que seria o dia 14 ao 15, porque a Páscoa começaria ao cair do sol, ou seja, na tarde do dia 14, porque os dias começam no entardecer. Então, terminando o dia 14 na tarde, então começaria no dia 15, na mesma tarde que termina o dia 14. E, portanto, durante a noite do dia 15, porque a noite ela é primeiro para os hebreus, depois é que vem o dia. E durante a noite da Páscoa, na qual tinham que estar comendo o cordeiro pascual, a morte viria sobre todos os primogênitos que estavam no Egito, ainda sobre os primogênitos dos animais. Viria a morte, exceto aos primogênitos dos animais dos hebreus. Se requer ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo, para se receber as bênçãos de Deus e evitar os problemas que virão sobre as pessoas que não terão o conhecimento do programa de Deus. São bem-aventurados aqueles aos quais lhe é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus para o tempo em que está vivendo. Porque essas pessoas verão o que está se cumprindo por Deus, o que está na palavra de Deus, e estará ouvindo a mensagem de Deus para este tempo, que estará proclamando, dando a conhecer o que Deus estará realizando neste tempo. Portanto, estas pessoas aos quais será dado ver, entender e ouvir, serão os bem-aventurados deste tempo. Virão a ser os primogênitos, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, através das diversas etapas pelas quais a igreja do Senhor Jesus Cristo passaria. Assim como foi para diversas etapas passadas da igreja, será para este tempo. Haverá pessoas neste planeta Terra aos quais lhes será dado saber, conhecer e ver o que está prometido na palavra e ver, entender o cumprimento destas promessas à medida que elas vão se fazendo realidade pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, entre
a sua igreja entre o seu povo. Y estarán escuchando la voz de Cristo, la voz de Dios, la voz E estarão escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, todas estas cosas. dando-lhes a conhecer todas estas coisas que devem acontecer. E à medida que estarão acontecendo, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que Deus, através do seu Espírito, estará realizando En este neste tiempo final. tempo final. Y eso nos dará la fe E isto nos dará para ser a fé para sermos transformados e levados com Cristo de las bodas. para a ceia das bodas do Cordeiro. El Señor Jesucristo en sus días O Senhor Jesus Cristo, de su carne, nos dias da sua carne, en los días en que estaba en nos el dias em que estava em um corpo de carne humana, humana, decía, si yo no hago ele las dizia: obras del que me envió, se eu Padre, não faço as obras do que me enviou, o Pai, não creiam em mim. pero si las hago, Mas se eu as fizer, então creiam. el Señor Jesucristo también decía, O Senhor Jesus Cristo também dizia: examinem as Escrituras, en ellas tenéis la vida eterna. porque nelas encontrareis ter a vida eterna, Y ellas son las que dan e elas são as que testificam a meu respeito. parece que tenéis Nela la vida eterna. vos pareceis ter a vida eterna, e são elas as que testificam a meu respeito. Del Mesías Testificam do en Messias, su primera venida, em sua primeira vinda, cumprindo la promesa a promessa de la venida del Mesías da vinda do Messias e as coisas que o Messias estaría llevando estaria realizando. por eso Por isto, es que cuando Juan el Bautista é que quando João Batista a Jesús, mandou para que perguntassem a Jesus: eres tú el que había de venir, és tu o que havia de vir, ou esperaremos a otro. precisamos aguardar outro? Y Juan el Bautista había Então João Batista, dicho, "He aquí el vejam, ele tinha dito: el pecado del eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. mundo". Es el que viene. Ele tinha dito: é este que vem depois de mim. En San Juan Em São João, capítulo 1, versos no capítulo 1, versículo 27 en adelante, 27 em diante, y en otros e em outros lugares del Evangelio. do Evangelho. Pero ahora cuando está Mas agora, quando está preso, desde la cárcel, manda a sus desde a prisão, ele mandou 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus si él es la persona se ele é a pessoa que tenía que venir o que tinha que vir si esperaban a ou se tinham que esperar a outro. Jesús no le dice que él es. Jesus não disse a ele que era ele. Jesús más bien dice Mas bem é que Jesus disse: luego de sanar a los enfermos, logo depois de curar os enfermos que estavam lá, abrir los ojos a los ciegos, abrir os olhos dos cegos, sanar a los paralíticos, curar os fuera paralíticos, demonios y así por lançar fora demônios e assim por diante. Él le dice a los discípulos Ele disse aos discípulos de Juan que vayan a Juan de João para que eles fossem até João e então dissessem para João lo que ellos
han estado viendo. o que eles estiveram vendo. Le digan que ellos Digam-lhe han visto que eles viram lo que Jesús ha hecho, o que Jesus fez, porque eso era lo que estaba prometido, porque isto era o que estava prometido, que el Mesías llevaría a cabo, que o Messias realizaria, conforme a Isaías capítulo conforme a Isaías, 61, no capítulo 61, versos 1 en adelante, versículo 1 em diante, donde dice: onde diz: el Espíritu de Jehová, el Señor, o Espírito do Senhor está sobre mí, está sobre mim, por cuanto me ungió Jehová, porquanto me ha enviado o a Senhor predicar me ungiu, buenas me nuevas enviou aos para pregar cautivos, boas novas aos a los mansos, quebrantados de corazón, enviou-me a restaurar os predicar contritos de libertad a los coração, cautivos, a proclamar liberdade aos cativos e apertura a abertura de prisão aos presos, a proclamar el año de la buena voluntad, a apregoar o ano aceitável do Senhor. capítulo 4, Em São Lucas, no capítulo 4, él también había leído ele também tinha lido lo que Isaías decía acerca de lo que él llevaría a cabo, o que Isaías dizia a respeito do que ele realizaria em sua vinda, por lo cual él tenía que hacer pelo qual ele tinha que fazer esses milagres para a glória de Deus, para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Dijo que él Isto era o que Deus disse que ele faria través del Mesías, através do porque el Mesías Messias, sería Emmanuel porque o Messias seria Emanuel, con nosotros, ou seja, Deus cuerpo de carne, conosco em um corpo de carne humana, o qual seria Emanuel, hecho carne, o Verbo y aquel verbo feito carne. E aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós. y en ese velo de carne E nesse véu de carne estaba Dios estava Deus, llevando a cabo realizando lo prometió o que ele prometeu el tiempo para o tempo de la venida del Mesías, da vinda do Messias, onde se cumpririam esas promesas. todas estas promessas. Tenemos que estar al tanto de esta Nós cosa, temos que porque estar la historia atentos, a par dessas coisas, siempre porque a história, se repite. ela sempre se repete. El cristianismo O llega cristianismo de 2000 años, já tem em torno de uns 2000 anos esperando la segunda a segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. Y por consiguiente es importante que cosas están prometidas, E, portanto, é importante llevando a cabo ver que coisas estão prometidas que o Messias estará realizando em sua segunda vinda. fiestas hebreas Das 7 festas hebreias, en la primera venida de Cristo na primeira vinda de han Cristo, sido cumplidas se cumpriram 4 4, y las otras 3 e as outras 3 segunda venida. correspondem à sua segunda vinda. Por eso en Isaías capítulo 60, Por isso, em Isaías, no capítulo 61, versículo do 1 ao 3, Cristo, cuando leyó quando leu,
a predicar, a proclamar a pregar, proclamar, año a pregar o ano de la buena voluntad da boa vontade, o ano aceitável do Senhor, ou seja, do eterno, do Senhor. Então aí ele parou, lo que a con- porque o que dizia na sequência era e a proclamar o dia de vingança do nosso Deus. O dia de vingança do nosso Deus será proclamado, pregado la segunda na segunda vinda de Cristo. es Cristo en su segunda venida, É Cristo em sua segunda vinda, el día de venganza, proclamando o dia de vingança do nosso Deus, predicando pregando el juicio venidero o juízo vindouro que caerá sobre la humanidad durante que el tiempo cairá sobre a humanidade de la gran tribulación, durante o tempo da grande tribulação, tiempo de 3 nesse lapso de tempo de 3 anos e meio, la gran que durará tribulación. a grande tribulação. Es importante saber É importante saber, las escrituras conhecer as Escrituras correspondientes a la correspondentes primera venida de Cristo, à primeira vinda de Cristo que él haría, e as coisas que ele faria, cómo las llevó a cabo, e ver como y luego ele as realizou. ver las cosas que están E prometidas. logo ver as coisas que estão prometidas que ele fará, El Mesías en su que o venida Messias em sua segunda vinda fará, y tener nuestros e ojos ter abiertos os nossos olhos abertos y nuestros oídos bien abiertos e os nossos ouvidos bem abertos para ver e ouvir cosas todas estas coisas para o tempo nosotros vivimos, no qual nós vivemos, vigilar para vigiarmos el cumplimiento o de cumprimento delas en este tiempo final. neste tempo final. Cosas Coisas que tienen que ser cumplidas que têm que se cumprir en este tiempo final. neste tempo final. Que la segunda venida de Lembrem-se Cristo que a segunda vinda de Cristo para llevar a su iglesia es para levar a sua igreja é para a sua igreja, templo espiritual a qual é o seu templo en donde espiritual, será la gloria de Dios, onde será visto a glória de Deus, a glória de Cristo. como Assim el como tiempo en que Moisés no tempo em que Moisés dedicou o tabernáculo para Deus, de Dios descendió a glória de Deus desceu sobre el tabernáculo sobre o tabernáculo, e ali ele habitou, en el lugar santísimo no lugar santíssimo de ese tabernáculo, desse tabernáculo, en medio de los dos querubines de oro, entre os dois querubins de ouro, el propiciatorio, sobre o propiciatório, que es la tapa que é arca a tampa da arca do pacto, en donde aparecía Dios onde Deus aparecia nesta coluna de fuego en esa nube. de fogo, nesta nuvem de Luego luz. también cuando el rey Salomón Logo também quando o rei Salomão construiu o templo lá em Jerusalém, templo para Deus e o nome de Deus, una casa para el nombre de Dios, uma casa para o nome de Deus, encontramos que nós podemos ver que quando ele dedicou o templo, la gloria de Dios a glória de Deus desceu sobre el templo, sobre o la templo. columna de fuego A coluna de fogo, esta nuvem de luz, descendió desceu y se colocó e se colocou en el lugar santísimo, no lugar santíssimo. y toda la casa, todo el templo, E toda a casa, todo o templo se encheu da glória de Deus, de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar. y ahora para el día postrero E agora, tenemos la para o último dia, nós temos a promessa del Señor, da vinda do Senhor casa del Señor, para a casa do Senhor, a qual é a sua la igreja, gloria del Señor, onde a glória do Senhor, la del Señor a su iglesia, a vinda do Senhor para a sua igreja, encherá y a su iglesia, de glória a sua igreja, sua casa. E aí? donde estará
onde estará a manifestação de la gloria del Señor da glória do Senhor en el día posterior. no último dia. Es importante estar al tanto, É importante viendo el proceso estar a par, vendo o processo cual pasará la iglesia del Señor pelo qual a igreja do Senhor passará, até chegar a receber la plena a plena de Cristo, manifestação de Cristo, la venida de Cristo, a vinda de Cristo em glória para a sua igreja, las obras onde as obras prometidas que Cristo prometidas que Cristo fará en su venida em sua vinda, las estaremos viendo nós as estaremos vendo se cumprindo na igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y todo eso está ligado al séptimo E sello, tudo isto está relacionado ao sétimo selo, el cual cuando fue abierto en el o cielo, qual, quando foi aberto no céu, el cielo houve silêncio no céu, por media hora. como por meia hora. Ese misterio luego va a ser Esse abierto mistério logo será aberto a la iglesia del para a igreja do Senhor Jesus Cristo final. neste tempo final. Por tanto, tengamos nuestros ojos Portanto, espirituales bien abiertos tenhamos os nossos olhos espirituais bem abertos para e os nossos ouvidos bem abertos para la ouvirmos voz de Cristo, a voz de Cristo hablándonos falando-nos en este tiempo final, neste tempo final, en y desde su iglesia, su templo, na sua igreja e desde a sua igreja, em seu templo espiritual. Nós temos que estar a par y saber desde qué e parte saber del templo Él nos desde que parte do templo Ele estará nos estará falando. hablando desde el atrio, Ele não estará nos falando desde o átrio, desde el lugar santo, tampouco desde o lugar santo, santísimo, mas desde o lugar santíssimo nos estará hablando. é que Ele estará nos falando, Ese es el lugar porque este é o lugar en donde Él onde Ele vendrá virá y se manifestará e se manifestará en el día postrero. no último dia. Es el lugar Esse é o lugar donde lo veremos, onde nós o veremos lo escucharemos e onde o ouviremos directamente a nuestro corazón. nos falando diretamente ao coração. Es importante saber cómo É importante saber, conhecer as para promessas este tiempo final. que há para este tempo final. En esa parte del E templo é espiritual, aí, nessa parte do templo espiritual, onde Ele nos dará a fé formados y para sermos transformados e levados com Cristo de las para a ceia das bodas do Cordeiro. porque a vosotros será dado a conocer Porque a vós estos misterios será dado de los reinos. a conhecer esses mistérios do reino dos céus. Será Será a los que van a ser transformados aos que serão transformados que estos misterios les será que dado, esses mistérios lhes será dado a conhecer, estará aos quais estarão no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, el lugar santo, no lugar santíssimo, esse templo espiritual que é a etapa de ouro, a igreja da era da pedra angular. de ahí será Aí, y ahí será e desde aí será que nós o veremos, cumprindo o que ele prometeu, dándonos e nós o ouviremos, mensaje de amor dando-nos a sua mensagem de amor, para darnos la fe nos dar a fé, ser transformados para sermos transformados e levados com Cristo, de las bodas del Cordero. para a ceia das bodas do Cordeiro. Ese es el lugar donde fue visto Esse é o lugar aonde foi visto quando Moisés dedicou o templo, tabernáculo para el Deus. lugar E esse é o lugar donde onde cuando Salomón foi visto quando Salomão dedicou el templo a Dios, o templo para fue visto Deus. que descendió sobre el Foi visto que desceu sobre o templo tabernáculo, pero e sobre o tabernáculo. Mas onde ele se colocou? Foi no lugar santíssimo,
sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, entre os 2 querubins de ouro, porque este é o lugar de morada de Deus, do Senhor, no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, e no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. E a última glória será maior do que a primeira. E a última glória na igreja do Senhor Jesus Cristo será com uma dupla porção, portanto, será maior do que o que receberam no dia de Pentecostes. Será maior do que o que os apóstolos tinham lá no princípio, porque aqui também virá e trará a transformação física, a qual é a glorificação para os crentes em Cristo, que estarão vivendo no último dia. Os que permaneçam vivos até este momento serão transformados, e os que morreram serão ressuscitados, glorificados em corpos glorificados e eternos, imortais e jovens para toda a eternidade. Tempo para ver, tempo para ver as coisas que estão prometidas para este tempo final, e ver o que Ele estará fazendo, o cumprimento delas, à medida que vão se cumprindo pelo Senhor, no processo divino, até que todas se cumpram e tenhamos o 7º selo plenamente cumprido, em ao qual é a vinda do Senhor para a sua igreja. Isto será o que trará fé para a transformação dos crentes em Cristo no último dia. E virá também a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Portanto, é importante saber que estamos no tempo para ver as coisas que Deus está realizando neste tempo, mas primeiro temos que vê-las nas Escrituras, porque se você não souber e não as tiver visto nas Escrituras, então você não compreenderá o que estará vendo fisicamente, porque você não entenderá que isto é o que está prometido, que Deus estará neste tempo final entre a sua igreja e com a sua igreja, e passaria, como aconteceu com as pessoas daquele tempo, as que não entendiam, porque eles não se colocaram a ver as Escrituras e o que era que estava prometido para aquele tempo. Por isso, Jesus enviava eles a Escritura. Examinem as Escrituras, porque nelas encontrareis ter a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. É a Escritura que testifica de Cristo e do que Ele estará fazendo em cada tempo. Não fará outra coisa a não ser o que está prometido nas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luminária para o meu caminho. Assim diz a Escritura. Portanto, a palavra do Senhor tem que ser
atendida. Temos que conhecê-la para podermos saber e identificar o que Deus estará fazendo neste tempo final. Também foi assim para cada etapa da igreja. Tinham que ver e ouvir o que estava Deus fazendo e o que estava falando em cada era através do mensageiro de cada era. Por isso, Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que estava dizendo o Espírito Santo, o que estava dizendo o Espírito Santo à igreja, o que estava dizendo através de cada mensageiro e o que estava fazendo através de cada mensageiro era a obra de Cristo para cada era entre a sua igreja. E os que tiveram ouvidos para ouvir e olhos para ver, viram e ouviram a voz do Espírito Santo através do mensageiro de cada tempo. E assim foram chamados, reunidos no corpo místico de Cristo, e vieram a formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo para o tempo em que lhes correspondeu viver. Foram as pessoas bem-aventuradas de cada tempo. E quem são? E onde estão os bem-aventurados deste tempo? Estamos aqui, ouvindo a voz de Deus, a voz da Escritura, e vendo como Deus vai cumprindo o que Ele prometeu para este tempo final. Assim como estudamos e vemos o que se cumpriu através da sua promessa para cada etapa da igreja, e também o que Deus fez no tempo de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos patriarcas, de Moisés, dos juízes, dos profetas e assim por diante. O que ele fez conforme ao que ele prometeu para cada tempo. E o que ele prometeu para o nosso tempo, também ele o cumprirá, pelo qual nós temos que estar com os nossos olhos espirituais bem abertos e os nossos ouvidos espirituais bem abertos para ouvirmos e vermos o que Deus prometeu e como o estará realizando neste tempo final. Esse é um tempo para ver o que Deus prometeu e o que Deus, portanto, estará fazendo e estará cumprindo neste tempo final. Não podemos deixar que passe despercebido para nós o que Deus prometeu e, portanto, o que Deus estará fazendo neste tempo no qual nós estamos vivendo. E o que Deus estará fazendo estará de acordo com a palavra. Será o que Ele prometeu para o último dia. Por exemplo, a ressurreição, Ele a realizará conforme a sua promessa. Para os crentes em Cristo, Ele disse: e eu os ressuscitarei, quando? No último dia. São João, capítulo 6, versículo do 39 em diante. Portanto, estejamos com os olhos abertos e os ouvidos bem abertos, ouvindo e vendo
a mão do Senhor realizando cosas que Él ha prometido as coisas que Ele prometeu fazer en su iglesia em sua igreja este día posterior. neste último dia. Somos bienaventurados Somos bem-aventurados tiempo final, em vivermos neste tempo final, o tempo en que Dios hará em que Deus fará grandes cosas, grandes coisas, tiempo en que la gloria o de Dios tempo em que a glória de Deus manifestada se manifestará en su iglesia, em sua igreja, el tiempo o tempo en que el cuerpo místico de em que o corpo místico de Cristo estará se preparando para ir con Cristo para ir com Cristo de las bodas. para a ceia das bodas do Cordeiro. Este es el tiempo más grande Este é o maior tempo de todos os tempos. Este é o tempo ver y vivir que desejaram ver e desejaram viver el pasado, os profetas do passado, todos los santos, os justos, os santos, los apóstoles os apóstolos y los diferentes mensajeros e os diversos mensageiros da igreja das eras passadas. Este é o tempo mais glorioso de todos. y nos ha tocado a nosotros E a nós nos correspondeu viver tiempo neste tempo en que todas estas cosas em que todas estas coisas que estão prometidas deben ser devem cumplidas. se cumprir. Tiempo para ver Tempo para ver y oídos e ouvidos para oír. para ouvir. El reverendo William Branham en una O reverendo William Branham, em uma ocasião que ele veio a Porto Rico, ele pregou el ciego Bartimeo, a respeito do cego Bartimeu, el cual clamaba o qual sus pasajes, clamava quando Jesus ia passando. escuchó mucho ruido, Então ele ouviu muito barulho, muchas voces muitas vozes. y pregunta, Então ele perguntou: ¿pasa? ¿Quién está o que está acontecendo? Quem é que está passando aí? Então disseram a ele Jesús, que era Nazaret, Jesus el rey de los judíos? de Nazaré, o rei dos Y él judeus. comenzó a clamar, Então ele começou a clamar: Jesús, rey de los judíos, Jesus, rei dos judeus, misericordia de mí. tenha misericórdia de mim. E como judeu, Él tenía derecho ele tinha direito a reconocerlo a reconhecê-lo como rey como de los judíos, rei dos judeus a pedirle, e a pedir hacerle alguna petición a ele fazer algum pedido, y él respondería como e rey de los responderia ele como rei dos judeus. y los discípulos del Señor Jesucristo E os discípulos do Senhor Jesus Cristo de que se callara. trataram de que ele ficasse quieto, Jesús escuchó y le mas Jesus o ouviu e disse aos seus discípulos: tragam ele dijo, aqui, "Hombre acá". tragam esse homem até aqui. Lo traen. Então o trouxeram até Jesus. Jesús le pregunta, ¿qué? Então Jesus lhe perguntou: o que tu quer que eu faça por ti? Y Bartimeo lo dice, que ve. Então Bartimeu disse: eu quero ver. ¿Qué otra cosa puede decir un Pois ciego qual outra coisa um cego poderia que está dizer, clamando? o qual está clamando por misericórdia? Vea. Pois eu quero ver, quero enxergar. Y cuando E quando Jesús escucha esas palabras, Jesus ouviu aquelas palavras, ele disse que les concedida su petición, que fosse concedido o seu pedido, concedida, para que ele visse. Foi concedido o seu pedido. son abiertos los E ojos, quando lhe foram abertos os olhos, vio lo más grande que então una ele persona viu o maior que uma pessoa poderia ver. al que él Viu ao que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele viu o rei de Israel. ver, sino Que coisa tão grande você poderia ver, a não ser o rei de Israel quando clama que seus olhos sejam abertos? Para o último dia, de Cristo, a segunda vinda de Cristo será la venida del rey, a vinda do rei de Israel, la cual verá la iglesia del a Señor qual Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo haverá, con Cristo la
para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja que, no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo termina seu trabalho como sumo sacerdote no templo celestial, então sairá do lugar santíssimo de intercessão e se converterá no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como disse Apocalipse 5, quando João chorava muito porque não se encontrava nenhuma pessoa digna de tomar nem de abrir os seus selos. Logo, o ancião disse para João no capítulo 5 do Apocalipse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro, abrir os seus selos. Quando João olhou, então ele viu um cordeiro, como que tinha sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus que percorrem sobre toda a terra. E o ancião havia dito que era o leão, mas João não viu nenhum leão. Ele nem viu nenhum cordeiro, ele viu a Jesus Cristo se apresentando como leão, apresentando-se como rei, porque como leão, ele é o rei, porque o leão é o rei dos animais. Lhe chamam de o rei da selva. E os olhos do Senhor são as mesmas 7 estrelas. Os chifres, os 7 chifres e 7 olhos são as 7 eras, 7 etapas da igreja, com seus 7 mensageiros. Ou seja, que algo grande está para acontecer no céu. E a sua vinda para a terra, para a sua igreja, em Apocalipse capítulo 10, quando desce, clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes, e ele vem com um livrinho, o título de propriedade aberto, em sua mão, para dá-lo à sua igreja. João o apóstolo representa a sua igreja e o instrumento que Deus tenha na sua igreja no último dia. Tudo isso está relacionado ao programa divino, correspondente a este tempo final. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia estará recebendo o título de propriedade. Na obra de reclamação de Cristo, como leão da tribo de Judá, para a restauração dos filhos de Deus para a vida eterna física, com corpos eternos, corpos glorificados, para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos em tempo para ver o que está prometido e ver o processo de Deus para o cumprimento de todas essas promessas. Umas já se cumpriram, outras estão em processo de se cumprir e outras estão mais adiante para se cumprir. Por isso nos mantemos firmes no corpo místico de Cristo, na etapa que nos corresponde viver, na etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Las otras edades As outras eras ya han transcurrido já passaram y ahora e agora estamos na era de ouro de la iglesia del da Igreja do Senhor Jesus Cristo, paralela a esa edad, paralela a esta era, etapa o edad, a etapa ou era tierra en que su primera venida, esteve aqui na terra em sua primeira vinda. y paralela a esa edad E esta era paralela ao tempo de Noé y al tiempo de Lot. e ao tempo de Ló. Eso fue lo que Cristo mostró cuando dijo, Isto foi o que Cristo mostrou quando ele disse que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé los días de Lot. e como nos dias de Ló. Así es que hay grandes bendiciones Assim que há grandes bênçãos para os crentes em Cristo, para este tempo final. grandes bendiciones para Grandes bênçãos para todos creyentes en os crentes em Cristo, da Igreja, del Señor do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo. porque es Por quê? tiempo, É tempo, el tiempo para ver o tempo para ver todas estas promesas, todas estas promessas e ver cómo Dios va a estar como Deus estará materializando, trazendo à esas vida promesas. todas estas promessas. Por eso estemos firmes en Cristo, Por isso, sirviéndole todo estejamos firmes em Cristo, servindo-o su obra, todos os dias da nossa vida, trabalhando em sua obra e expressando-lhe o nosso amor e gratidão a Cristo, glorificándole y adorándole, glorificando, adorando, orando a Deus en verdad, em espírito, adorando a Deus em espírito e em verdade, em nome do Senhor, através de Cristo, y preparándonos e nos preparando para su venida y para a sua vinda e para a nossa transformación, transformação, con nuestros ojos com os nossos olhos bien abiertos. bem abertos. Mi petición a O meu pedido a la Cristo misma é de Bartimeo el ciego, a mesma de Bartimeu, o cego. Senhor, que yo vea y vea que eu veja ustedes e que eu possa ver todos vocês en sus promesas a Cristo em suas promessas correspondentes neste tempo final. Naquilo que Ele prometeu, nós possamos vê-lo manifestándose atuando, se manifestando e, termina sobre quando terminar sua obra de intercessão e se converter no leão da tribo de Judá, possamos vê-lo, Ele, o Rei de Israel, ao Rei dos Reis e Senhor de Senhores, a su iglesia, vindo à sua igreja transformarnos, para transformar-nos e levar-nos com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro. lo vamos a ver Nós o veremos también como león, também como leão como hijo, da tribo de Judá, como filhos de Davi, el heredero, como o herdeiro trono ao trono de David. de Davi. Así lo verá también. Assim também o verá Israel. Bueno, vamos a dejar Bom, vamos deixar aquí aqui el tema, el tiempo. o nosso tema, o tempo para ver. Para persona que E todavía se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você, para que también Cristo lo para que Cristo também te receba no seu reino e le abra los ojos espirituales, lhe abra os olhos espirituais para ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. si hay alguna persona que no ha recibido Se houver alguma pessoa que não recebeu a Cristo ainda, pasar al frente, pode fazê-lo. orando por Passe adiante, estaremos orando por você. también, E os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos os que en esta ocasión. recebem a Cristo como seu Salvador nesta ocasião. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo os receba em seu reino.
Vamos dar alguns minutos, enquanto damos a oportunidade aos que ainda não receberam a Cristo para que o façam e garantam o seu lugar no reino de Cristo, para viver eternamente com Cristo, em seu reino. Lembrem-se que o mais importante para o ser humano é a vida. E se essa vida terrena é tão importante, quanto mais a vida eterna. A vida eterna é o mais importante. E nós somente a podemos obter através da árvore da vida. Comer da árvore da vida, a qual é Cristo, o nosso Salvador. Cristo disse: eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. E quem come de Cristo o pão da vida, viverá eternamente. E se morrer fisicamente, Cristo ressuscitará no último dia, ou seja, no 7º milênio. No último dia, diante de Deus, que para os seres humanos é o 7º milênio de Adão até aqui. Vamos estar de pé para orarmos pelas pessoas que vieram a Cristo em diversas nações. Com nossas mãos levantadas a Cristo, os que estão presentes e os que estão em outras nações. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti eu venho, com todas as pessoas que estão recebendo a Cristo como seu Salvador nesses momentos. Te rogo que Tu as receba nesses momentos e dê a elas a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome, como único nome, debaixo dos céus dado aos homens, através do qual podemos ser salvos. Creio em Tua primeira vinda e creio em Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Creio que sou pecador e preciso de um Salvador, de um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoe os meus pecados e que o Teu sangue precioso me limpe de todo o pecado. E batiza-me com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu for batizado em água, em Teu nome, e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Faça em mim, em minha vida, uma realidade a salvação que Tu ganhou para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você me perguntará: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, vocês em diversas nações e receberam a Cristo como, nesses momentos, como seu Salvador, bem podem ser batizados. E que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo foi a João Batista, o qual estava batizando no Jordão, para ser batizado por João Batista. E João disse-lhe: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim para que eu te batize? Então Jesus lhe disse: nos convém cumprir toda a justiça.
Então o batizou, e quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu em forma de pombo sobre Jesus. E ele disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Se Cristo precisou ser batizado e logo veio o Espírito Santo sobre ele, quanto mais nós. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Esta é a forma para se obter a salvação e a vida eterna. Fora disto, Cristo disse: mas aquele que não crer será condenado. São palavras de Cristo. E ele sabe o que ele está dizendo. Portanto, o batismo em água o estiveram efetuando a todas as pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador, desde o tempo dos apóstolos até aqui. E ainda continuam sendo batizadas em nome do Senhor as pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. E quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, em seu reino eterno. É simples assim. O simbolismo do batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, e nos veremos no próximo domingo, se Deus quiser. Deixo com vocês ao ministro, o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar e finalizar nesta ocasião. E em cada país deixo ao ministro correspondente para que o faça da mesma maneira, indique às pessoas que receberam a Cristo como fazerem para serem batizados em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Se Deus quiser, que estarei com vocês aqui.